Como sempre, intervenções estatais pioram o problema que se propõe a resolver. Recentemente, temos visto muitas notícias sobre queimadas de grandes proporções, com resultados catastróficos. Vocês devem ter ouvido relatos de queimadas recentes na Austrália, Califórnia, Amazônia, Cerrado, Pantanal, só para citar alguns lugares. Normalmente, a cobertura disso pela extrema imprensa é bem sensacionalista e histérica, sem contar o uso político. Conforme a facção criminosa a que o chefão da máfia estatal pertença, a narrativa da imprensa vai ser desta ou daquela maneira. O que quase sempre costuma ser ignorado é que o fogo é um importante agente evolutivo para as plantas e faz parte da dinâmica natural de alguns tipos de vegetação. Em alguns casos é até necessário. Por exemplo, não há cerrado sem fogo. Queimadas naturalmente fazem parte da sua dinâmica. Muitos ambientalistas têm a ideia errônea de que toda queimada é prejudicial e, portanto, de que elas devem ser prevenidas de todas as maneiras possíveis. Na verdade, isso não é nem desejável, nem possível. Quando se tenta excluir o fogo a qualquer custo, começa a haver um acúmulo de biomassa seca. Com o tempo, há tanta biomassa seca acumulada que qualquer fator de ignição, seja natural, seja antrópico, provoca incêndios catastróficos. Os senhores bovinos gadosos, em sua ignorância e fé cega na onipotência dos governantes, acreditam que é possível usar os fuzis estatais para impedir queimadas em unidades de conservação. Sinto informá-los, mas a chance disso dar certo é a mesma de, digamos, usar os fuzis estatais para extinguir um vírus, ou seja, zero. Além daqueles lugares já citados no comecinho do vídeo, 2 queimadas aconteceram há pouco tempo em uma reserva natural em Corrientes, na Argentina, com efeitos devastadores. Talvez vocês não tenham ouvido falar nisso, porque o chefão da máfia estatal argentina é daquela facção que a extrema imprensa adora. Então não convém muito para eles divulgar essa notícia, né? Vale a pena contar essa história aqui, porque ela é bem emblemática. O que aconteceu lá segue o mesmo roteiro que encontramos em outros lugares. Corrientes fica no nordeste da Argentina, às margens do rio Paraná, próximo da fronteira com o Paraguai. O clima ali é subtropical úmido. Chove o ano todo, mas a precipitação no inverno, entre junho e setembro, é bem menor do que no resto do ano. Essa região encontra-se no domínio fitogeográfico do Chaco Oriental. Entre as formações vegetais que aparecem ali estão bosques secos, matas galerias, palmeirais, savanas e campos úmidos. Uma das unidades de conservação da região é o Parque Provincial San Caetano, localizado 20 km ao sul de Corrientes e com 76 hectares de área. Como em outros lugares no mundo, há na Argentina a ideia errônea de se demonizar o fogo. Há leis positivistas que proíbem queimadas, a não ser em casos muito específicos e com autorização da máfia. Mas a realidade insiste em bater a porta. O que acontece quando uma área fica muito tempo sem queimar? A biomassa seca se acumula. No caso de formações vegetais sujeitas a queimadas, como muitas no Chaco argentino, isso é uma receita para o desastre. Lembram-se do que eu comentei sobre o clima na região? Normalmente ele é úmido o ano todo, mas a precipitação diminui consideravelmente no inverno. Neste ano em particular, a situação foi pior. A partir de agosto, entramos em um período de laninha, que naquela região torna o clima mais seco. Assim choveu bem menos nesse inverno. A quantidade de biomassa seca aumentou consideravelmente. Biomassa seca é altamente combustível. Em havendo um fator de ignição, que pode ser natural como um raio ou antrópico como uma bituca de cigarro, a vegetação vai pegar fogo. Agora, lembram-se daqueles rabiscos positivistas regulando as queimadas? Pois é, eles garantiram que haveria combustível abundante na reserva. E qual a consequência inevitável disso? Isso mesmo, acertou. Queimadas catastróficas. No final de agosto aconteceu ali um primeiro incêndio que consumiu metade da reserva. Há poucos dias, no começo de outubro, houve um segundo incêndio que consumiu a outra metade.
O impacto desses dois incêndios para a flora e para a fauna foi devastador. Centenas de animais foram mortos, incluindo macacos, felinos, roedores, aves, jacarés, lagartos, tartarugas e sapos. O diretor do parque lamentou: "A perda foi quase total. A situação é catastrófica. Aqui não paramos de chorar. Conhecíamos os animais e de repente encontrá-los carbonizados é muito triste. Pensei que os macacos iriam se salvar, mas o incêndio avançou tão rápido que foram todos caindo das árvores. Morreram enquanto tentavam escapar. Em muitos casos, as populações estavam no início do período reprodutivo, o que piora as coisas." Um guarda-parque relatou: "Foi muito triste ver como as aves caíam no chão por causa da fumaça. As áreas úmidas não foram suficientes para barrar o fogo, porque estava tudo muito seco." Como costuma acontecer com ruminantes, a solução pedida é mais Estado. E disse o diretor: "Precisamos melhorar a regulação ambiental na Argentina. Já temos leis provinciais e nacionais, mas elas não são respeitadas. Se houvesse mecanismos de controle melhores, não estaríamos agora lamentando a situação." Não, querido diretor, você ainda não aprendeu? O Estado não é a solução, é a raiz do problema. O Estado é incapaz de conservar a natureza. Os seus incentivos são errados. Esses dois incêndios só foram catastróficos desse jeito porque políticos arrogantemente acreditaram que poderiam parar o imparável. Vejam, o problema não é o fogo em si, mas sim a tentativa de se eliminá-lo a todo custo. É isso que provoca aquele enorme acúmulo de biomassa seca e, inevitavelmente, leva a queimadas de grandes proporções. O que poderia ter sido feito no caso? O importante é nunca deixar muita biomassa seca acumulada, e é justamente o fogo que deve ser usado para isso, por meio de queimadas controladas. Dessa forma, em um ano se queima algumas áreas, no ano seguinte outras, no terceiro ano outras ainda e assim por diante. Dessa forma, o próprio fogo é usado para que se tenha um mosaico de áreas queimadas a mais ou menos tempo. Isso minimiza a chance de incêndios catastróficos em uma unidade de conservação, como o Parque Provincial São Caetano. No Estado, o incentivo é para que tecnocratas, encastelados em seus gabinetes, rabisquem leis positivistas, acreditando que elas têm algum efeito positivo no mundo real. Não tem. O efeito desses rabiscos é sempre negativo. A enorme comoção que surge em tragédias como essa de São Caetano mostra que há uma grande demanda pela preservação da biodiversidade. Hoje, essa demanda está sequestrada pelo Estado. Precisamos trazê-la para a iniciativa privada. Apenas reservas particulares, que dependem de um bom serviço de proteção ambiental para ter lucro, podem proteger a flora e a fauna da forma que a sociedade demanda. Esperar que políticos façam isso é de uma ingenuidade pueril. Portanto, se não quiserem mais ver notícias sobre queimadas catastróficas, defendam a privatização das unidades de conservação.